queremos nesse problema é calcular a distância do ponto D ao plano definido pelos pontos A, B e C. Nós temos aqui, a princípio, duas opções. Eu tenho um ponto A, um ponto B e um ponto C. Esse ponto D, ele pode ser um ponto no mesmo plano que os pontos A, B, C e D, e nesse caso a distância seria igual a zero, ou eu posso ter uma situação em que eu tenho os pontos A, B e C em um mesmo plano e o ponto D é um ponto fora desse plano. No primeiro caso, a distância é igual a zero. No segundo, o que a gente pode observar é que se eu construo um tetraedro definido por esses 4 pontos, A, B, C e D. Essa distância é exatamente a distância do ponto D até a base definida por ABC, que é a altura do tetraedro relativa a essa base. Lembrando que para calcular a altura do tetraedro, a fórmula utilizada é o módulo do produto misto entre AD AB e AC dividida pelo módulo de AB vetorial AC. Se eu chamo esse plano de π, essa é a distância entre o ponto D e o plano π. Só que essa fórmula também se aplica a esse caso, porque como eu tenho nessa possibilidade A, B, C e D pontos no mesmo plano, a distância seria zero, mas esse produto misto também é zero, porque uma condição para verificar se 4 pontos são ou não coplanares é exatamente o cálculo desse produto misto. Zero coplanar, se não é nulo, eles não são coplanares. Então, eu vou apostar nessa fórmula e não vou me preocupar com qual situação, já que ela engloba qualquer uma delas. Então, eu vou começar calculando os vetores AB, AC e AD. O vetor AB tem extremidade em B e origem em A. Então, já vou fazer aqui direto. 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. E 2 menos 1, 1. O vetor AC, extremidade em C e origem em A. Então, 2 menos 1, 1. 2 menos 1, 1. E 1 menos 1, 0. E o vetor AD, extremidade em D e origem em A. Então, 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. E 1 menos 1, 0. Calculando AB vetorial AC, nós temos I, JK, o vetor AB 0, 1, 1, o vetor AC 1, 1 e 0, e aplicando a regra de Sarry, nós vamos chegar em menos I mais J menos K, que é o vetor menos 1, 1 e menos 1. Desenvolva o determinante
para chegar até essa expressão. Agora, calculando AD escalar AB vetorial AC, o vetor AD 0, 1, 0, escalar menos 1, 1 e menos 1, eu vou ficar com 0 mais 1 mais 0 igual a 1. O módulo de AB vetorial AC é raiz de menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, que é raiz de 3. Então, voltando nessa expressão, a distância do ponto D ao plano π é o módulo do produto misto, que é 1, dividido por raiz de 3, que é raiz de 3 sobre 3. Assim, a distância entre o ponto D e o plano definido por A, B e C é raiz de 3 dividido por 3. Observe como o produto misto não é igual a zero, essa situação não ocorre e nós temos essa situação. E observando ainda que o resultado obtido é exatamente a altura do tetraedro definido por A, B, C e D em relação à base definida pelos pontos A, B e C.